Hoje está prevista a nova reunião do povo na rua. Fazem anos, senhor presidente, que a gente vem dizendo e repetindo: desta casa não sai nada. Ali, do lado ali do Executivo, menos ainda. E até ontem do Supremo Tribunal, menos ainda. Dizíamos sempre que era fundamental que o povo saísse às ruas. E olha que houve um momento que o governo não era um governo democrata que nem esse que está aí. Era uma ditadura fechada. Uma ditadura comandada pelos militares, com a igreja do lado, com os empresários do outro lado, da grande mídia do lado. Eu diria até de grande parte da população do lado. O povo não saía às ruas. E nós lutávamos contra aqueles radicais que queriam a luta armada. Queriam a guerra civil. Queriam a luta. Queriam uma guerra de fogo. Conseguimos que isso não acontecesse. O movimento que parecia impossível deu certo quando os jovens foram para a rua. Não é que nem agora. A presidente Dilma, a justiça seja feita, vem dizendo que está ouvindo o que os jovens falam. Que o governo dela está escutando o clamor e as reivindicações do povo. E que respeita o povo manifestar-se nas ruas. Naquela época nós tínhamos que lutar contra os que queriam a guerra civil, tanto os que queriam a guerra armada, contra aqueles líderes importantes que queriam derrubar o povo, derrubar o governo na força. Hoje, temos um governo, até ontem, com os índices mais altos de popularidade da história do Brasil. Uma presidente que, quando assumiu, tomou posições sérias e radicais, que me trouxeram essa tribuna para dizer: ótimo, presidente, siga nesse caminho. E demitiu 7, 8 ministros, dando a linha do seu governo. Repeti aqui muitas vezes que a aliança de partidos com o troca-troca era a desgraça do governo e do povo. As artimanhas de aliar os partidos em troca de ministério, em troca de favores, de se identificar com o Congresso Nacional em troca de emenda, eu te dou essas emendas e tu vota esse projeto, não ia dar bem. Ia terminar mal. Mas o que o governo fez foi isso. O comando da casa, cá entre nós e todos os partidos, arreglaram. Passavam o projeto e aprovavam as emendas. 2 vezes isso não aconteceu. No ficha limpa e no mensalão. E as 2 vezes não aconteceram porque os jovens saíram à rua. E não saíram que nem agora, não.
Eram uns 500, 600, 700. O suficiente para mostrar que era um caminho sem volta a mocidade nas ruas. Eu repito pela 10ª vez, a ficha limpa passou nessa casa. Vamos bater no peito. Por medo e por receio de muita gente que votou a favor do ficha limpa de medo da gurizada que estava ali fora. Me perdoe, mas os jovens na frente do Supremo devem ter ajudado naquele resultado. Mas agora nós estamos vivendo uma hora diferente. Eu não digo que os 20 centavos ou os 30 centavos aumento de passagem não tenha sido importante. Mas eu digo que, na minha opinião, o aumento de 20%, 30% no preço das passagens foi o mote em que determinou o que os jovens estão fazendo. Digamos assim, foi a gota d'água. Eu vi outro jovem falando ontem na televisão, dizendo: não podemos ir mais adiante, nós já estamos no fundo do poço. O que nós temos é que lutar para levantar do poço. Esse movimento, eu digo, meus irmãos, eu há muito esperava. Eu esperava que isso aconteceria. E como está acontecendo, sem partido, sem bandeira, sem ninguém, são eles os jovens. Lamentável, e a gente nota e a gente vê como um grupo que não quer esse caminho, que quer radicalizar, que quer quebrar, como fizeram na Assembleia Legislativa, ex-Congresso Nacional no Rio, como fizeram na Prefeitura de São Paulo. Essas pessoas que querem partir para o quebra-quebra e que são uma minoria estão se aproveitando. Mas a imprensa está deixando claro o que a gente vê na televisão. A gente vê os jovens que conclamam, defendendo, lutando, querendo afastar os que estão entrando ali para fazer tumulto. E é por isso até que meu querido presidente do PT Nacional, eu não sei se a decisão de Vossa Excelência que a imprensa está publicando foi a melhor. Os jovens vão fazer uma movimentação hoje, daqui 2 horas, na Avenida Paulista. Os jovens pediram para ninguém ir nem com bandeira, nem com nada, irem simplesmente como pessoas, os jovens. Pediram para os partidos políticos não estarem presentes. Eu não quero discutir, mas o presidente nacional do PT, né, convocar os companheiros do PT a botar a camisa vermelha e irem na reunião e enfrentar, mostrar que não tem medo, eu não entendi. Palavra que eu não entendi. O Collor, no auge da angústia da sua cassação, conclamou os jovens a irem à rua, a defendê-lo. Mas pelo menos pediu que os jovens fossem de verde e amarelo. Que fossem de verde e amarelo, dizendo apenas que ele representava o Estado, que queriam derrubá-lo e pedindo que tivesse o apoio. Os jovens foram de preto. Mas o presidente nacional do PT pede que os líderes, que o povão do PT vá à rua, em frente, mostre que não tem medo e vá de camisa vermelha. O que o PT e o que o seu presidente está querendo? Vamos fazer justiça. Esses jovens que estão na rua, a imprensa, nós todos
Temos falado que esse movimento é um movimento que pode-se dizer vem para lutar por um Brasil doente e sofrido há muito tempo. Eu não vi movimento no sentido de ser contra o PT, nem contra a presidente Dilma, nem contra o governo. É genérico, é geral. É verdade que eu nunca tinha pensado nisso, mas vocês já imaginaram se nós tivermos, como eles querem, uma saúde padrão FIFA? Vocês já imaginaram se nós tivermos uma educação padrão FIFA? Eu até acho exagerado, o padrão FIFA na média, não precisa ter cabine especial, não precisa ter cobertura total. É isso que eles estão pedindo. Eu me considero atingido. Eu acho que eles estão gritando e eu baixo a minha cabeça porque eu estou há 60 anos na política. E os colégios de hoje são piores daqueles que eu estudei 60 anos atrás. 60 anos atrás eu estudava 8 horas por dia. Levantava às 7h30, às 8 horas estava lá no carro, ficava até às 11h30, voltava às 1h30 e ficava até às 5h30, todos os dias, de manhã e de tarde. Hoje não tem isso. Nem em colégio pago. Nem em colégio coisa. Então, ainda é tempo, prezado presidente do PT. Volta atrás. O senhor não vai ganhar nada nesse confronto. Assim como as coisas dão certo e sobem, elas podem acontecer o contrário. As coisas deram certo com a doutora Dilma. Ela foi o dínamo e, como Lula disse, transformou o posse numa presidente da República. As coisas deram certo, e eu sou sincero, eu gosto do prefeito de São Paulo. Acho que dentro do contexto que está aí, ele tem um grau de responsabilidade enorme. E o Lula transformou um poste no prefeito de São Paulo. Mas não acostuma, meu presidente. E a Dilma passou o dia de ontem, e nessa reunião dá para dizer que essa decisão que o presidente do PT deu foi na reunião que ela estava com a presidência da República e com o Lula. E com o coordenador da campanha, o seu Santana. Foi essa reunião em São Paulo, num hotel, que ninguém descobriu onde é que é. Porque a informação que eu tinha, que de todos os lados da cidade queriam descobrir onde é que era a reunião para fazer uma homenagem na saída, mas não conseguiram. Mas está lá, o presidente do PT, a informação que os jornalistas dão é isso. Tinha terminado de sair da reunião, telefonou para a imprensa convocando o PT para a reunião de hoje à noite. De hoje à tarde, diga-se de passagem. Eu confio na hora que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, é uma bofetada em nós do tamanho que nós merecemos. Aprovamos a ficha limpa. A ficha limpa deu características completamente novas à eleição que passou. Aplausos generalizados. Se reúne a Câmara dos Deputados e querem derrubar a ficha limpa. Querem acabar com a ficha limpa. Mas o que é isso? Mas como é que se pode entender a tão fraca reação, o tão fraco sentimento de responsabilidade de um parlamento que, em cima de uma tese que foi aprovada e que deu resultado e que já provou o resultado, em vez de nós partir para melhorar, para avançar, não. A emenda que vai para o Congresso é para acabar com a ficha limpa. Eu não sei, eu não acredito. Mas os boatos que vêm com relação ao Supremo, que as novas mudanças
pode mudar o resultado. E pode terminar nenhum dos condenados no mensalão irão para a cadeia. Nenhum irá para a cadeia. Foi impressionante o resultado que a internet fez com relação à emenda 37. Uma coisa impressionante. Aqui, foi o deputado, o senador Pedro Tax, teve terceiro que votou contra, o Andolfo. Fomos 3 que votamos a favor dos promotores com relação à Polícia Civil. Ana Amélia, 4. Fomos 4. E nós 4, olhando para trás, víamos os senadores do PT, quero dizer, o nosso amigo de São Paulo não estava lá, senadores do PT e delegado de polícia abraçados cantando o hino nacional. Porque tinham tirado os promotores da questão de abrir a denúncia. E de noite, ontem, 150 mil, não sei quanto está hoje, 93% a favor dos procuradores continuarem a atuar no processo policial. Senador Simão, permita uma parte sobre esse tema, só para ajudar o debate. O que eu achei engraçado... Eu lhe dou a parte com o maior prazer. O que eu achei engraçado é que ninguém pediu verificação de quórum num tema tão importante como esse. Nenhum partido pediu verificação de quórum. Se tivesse votação nominal, o quadro poderia ser bem mais claro para todos. Nenhum partido, mas nenhum, pediu verificação. A emenda 37, pelo menos inúmeros senadores já vieram à tribuna, inclusive eu, deixando muito claro que nós votaremos contra, não agora, bem antes de iniciar o movimento. Agora, naquele dia seria fundamental se nós tivéssemos feito verificação de quórum. Que me perguntaram lá no meu Rio Grande, por isso que eu faço a parte, se houve verificação. Eu digo, não houve verificação. Nenhum partido pediu verificação. Por esse voto de liderança acaba não contribuindo para que efetivamente se faça um bom debate sobre o tema. Só para ajudar na reflexão. Esse resultado da internet fez com que a mesa da Câmara não botasse mais em votação essa semana, não. Vai ficar, eu acho que para o ano que vem. Senador Pedro, nesta tarde maravilhosa de quinta-feira aqui em Brasília, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar da fala de Vossa Excelência é sobre a PEC 37. Muitos aqui vieram à tribuna do Senado manifestando-se contrário à PEC, lá na Câmara também contrariando o texto da proposta de emenda constitucional, que subtrai o poder-dever do Ministério Público de investigar. E cria no Brasil a exclusividade para que a polícia possa investigar. Muitos. Aí o cidadão vai à rua, faz esse movimento histórico, que muitos assim não estão a entender, faz esse movimento histórico e logo na Câmara, o presidente da Câmara, lá da Rússia, parece o homem que veio do frio, né? Lá da Rússia, ele já manda o recado dizendo que vai tirar a proposta de emenda constitucional da pauta. Veja que me parece que estão amarelando ou estão costeando o alambrado. Como se diz? Estão com medo, com receio, com paura do que vem das ruas. Seria interessante. Porque pensavam que eles iam, berravam e voltavam. Baixava a bola e eles... Sim. Quem sabe nós poderíamos colocar a PEC em votação agora. Me parece mais ou menos assim. Marca-se o jogo,
Aí o time começa a treinar mal, aí querem transferir o jogo para outra data. A sociedade brasileira tem o direito constitucional de ver essa PEC sendo votada, para que cada deputado, cada senador, seja senhor de sua consciência e possa mostrar a sua cara. E aí o voto é nominal. Aí o voto é nominal. A PEC é nominal. E possa mostrar a sua cara. É nominal e não é secreto. Porque aí aqueles que têm receio, que têm medo, eles vão colocar a cara ali, ó, naquele painel. E lá na Câmara dos Deputados. Muito bem. O povo está nas ruas. Agora, às 16 horas, no Brasil todo, o cidadão vai se manifestar. Me parece que o Poder Executivo está perdido. Me permita, senhor presidente. Perdido. A Sua Excelência, a Presidência da República, vai a São Paulo se encontrar com o ex-presidente da República. Eu citei anteontem aqui, me parece um livro do Mário Puzo, não o Poderoso Chefão, o livro chamado O Quarto K, que falava da existência de um oráculo que decidia tudo de mais importante dentro de um país. Nada poderia ser feito sem que este ser quase que metafísico pudesse se manifestar. E o mais importante deste contexto é que leva o marqueteiro da próxima campanha eleitoral. Me parece, com todo respeito, a Sua Excelência Presidente da República, ou como muitos gostam, a Presidenta da República, né, está perdida. Me parece. Esse é outro ponto. E nós, senador Pedro Simon, da classe política, senadores, deputados, aqueles que exercem cargos eletivos, estamos sim passando por um momento de prova. Um momento de prova. O cidadão, ele está cansado deste sistema político. O cidadão não aguenta mais. Nós não estamos aqui falando contra a democracia. Nós devemos, sim, defender a democracia, as instituições democráticas. Nós devemos defender, sim, a representatividade. Devemos defender este Congresso Nacional atuando com dignidade. Atuando, não o Congresso Nacional sendo um apêndice, um satélite de um executivo que é presidencial e é monárquico. Nós aqui nos transformando em meros carimbadores. A crise é institucional. O Supremo Tribunal Federal, imagine, um ministro do Supremo que foi advogado de um daqueles que são julgados no caso Mensalão, não se dá por impedido o suspeito. Este mesmo ministro vai no jornal e diz que este processo vai passar para frente, quem sabe 2 ou 3 anos, no julgamento de embargos infringentes, que não se encontra no regimento interno do Supremo e que a Lei 8.038 de 90 não estabelece a sua previsão. Deputados condenados aprovando lá na Comissão de Constituição e Justiça proposta de emenda à Constituição para subordinar as decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. Percebemos, nós estamos num momento importante da nossa história. E aqui, muito bonito, parece um ditado do estado de Mato Grosso. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Nós todos estamos aqui, parece que nada está a acontecer. Estamos numa ilha azul, numa ilha iluminada, numa ilha da fantasia. Parece que nada está a ocorrer aí fora. E muito está a ocorrer aí fora. O que está a ocorrer aí fora não são 20 centavos de uma passagem. Não são 20 centavos. O que está a ocorrer aí fora é o cansaço do sistema político. Não contra a democracia, não contra o Congresso Nacional, não contra isso. É lógico que nesse momento, aqueles mais radicais, aqueles que gostam e querem praticar a violência, se ocupam deste momento. Estes devem ser afastados e responderem às penas da lei. Agora, a manifestação é um direito fundamental do cidadão. E já encerro dizendo que ontem, às 17 horas, o ministro Fux, aquele que mata no peito, né, segundo a entrevista na Folha de São Paulo, aquele que mata no peito, ele disse que, ou mataria no peito, não sei se o tempo verbal que foi utilizado, ele garantiu
o direito constitucional à manifestação. Porque lá, nas Minas Gerais, um desembargador proibiu as manifestações. E o ministro do Supremo Tribunal Federal garantiu estas manifestações. Encerro, prometo ao senhor, gostaria de que Vossa Excelência pudesse responder uma pergunta. Uma pergunta. As manifestações vão começar daqui a 30 minutos, 40 minutos, aí fora. Nós vamos fechar esta casa, vamos encerrar esta sessão. Eu posso responder no exercício da presidência que nós ficaremos aqui durante toda a noite, se necessário for, enquanto houver a manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Porque nós, aqui, estamos exercendo as nossas atribuições. O cidadão tem o direito de manifestar, mas o Congresso, e em especial o Senado, tem não obrigação pode... de funcionar. Tem obrigação de funcionar. Eu agradeço a oportunidade de apartear Vossa Excelência, um político de 60 anos, de política, 60 anos de política, mas um político que eu não conheço nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma nódoa na sua vida pretérita, na sua vida passada. Por isso eu tenho a honra de lhe apartear. Eu agradeço. É bom porque a parte é longo. Com certeza absoluta. O senhor terá todo o tempo necessário. É longo, é brilhante. Ele fala como procurador-geral e como senador da República. Vossa Excelência abrange 2 poderes. Logo, logo, ano que vem, vai ser terceiro que vai ser governador de Mato Grosso. Mas esses 2 já está. Eu recomendaria, se eu fosse falar aos meus irmãos do MDB, primeiro porque nós não íamos ser bem recebidos. Aqui. Segundo lugar, eu dizia, vão sem camisas do MDB e sem bandeira. Vão como cidadão. Eu fui o outro dia aqui, em Brasília. Como eu estava aparecendo e tinha muita gente que me conhecia, mais do que eu imaginava, eu fui ficando para trás. Fui ficando para trás para não me identificar, porque achava que não era hora nem era momento. Embora até eu tivesse relativamente bem recebido. Mas eu estou nessa tribuna propondo o seguinte. Meu amigo Cristóvão, Vossa Excelência... Estou desligando o celular só para ouvir para Vossa Excelência, pela importância do debate. Fique lá na tribuna o tempo que entender necessário. Obrigado. Vossa Excelência é o autor de uma manifestação que nós íamos lançar na quinta-feira. Na quinta-feira, Vossa Excelência, eu assinei junto, o Pedro assinou junto, mas nós assinamos atrás da assinatura de Vossa Excelência. Nós conclamávamos o povo que tinha chegado a hora, que era para começar. Meia hora depois começou. Infelizmente, não tivemos tempo para fazer esse patrimônio. Mas meia hora depois começou. E o que Vossa Excelência dizia, ainda acho que hoje é hora de dizer. É hora de dizer a esses jovens, em primeiro lugar, sejam firmes. Não aceite a provocação do PT se ela acontecer realmente lá na Avenida Paulista. Deixe claro, como vocês estão deixando claro, que quem quebrou o Congresso, o antigo Congresso Nacional, Palácio Tiradentes, não foram vocês. Foram outro tipo de gente. Quem quebrou as portas e todos os vidros da Prefeitura do Rio de Janeiro não foram vocês. E um apelo que eu faço. Inicie um movimento. Vocês já estão falando e falando muito bem. Falando em recusar a PEC 37, falando contra nós do Congresso, e não vou citar, mas falando... imediata apuração das irregularidades nas obras da Copa pela Polícia Federal e Ministério Público,
Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo. Está ali o autor, Pedro Nunes. Fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição. Eles já estão botando as teses na rua. Vossa Excelência, senador Cristóvão, fez ontem um brilhante pronunciamento. Que eu chateado, porque ontem eu cheguei aqui às 2h30 e saí às 6h30 e não me deixaram falar. Encerraram a sessão para que tinha uma outra, não sei o quê. E eu fui embora. E ontem assisti de casa ao seu pronunciamento. O presidente da casa disse que a sua ideia de reunir para discutir e botar no papel era muito boa. Mas vamos fazer. Não é reunir para botar no papel. O presidente Sarney já fez, todo mundo já fez. Até já nomearam uma comissão de juristas notáveis para fazer a reforma política. Claro que não ia dar em nada. Mas nós estabelecemos um objetivo. Eles vão para a rua e vão botar a proposta na rua. Nós vamos reunir e vamos decidir o que nós vamos fazer. Não podemos fazer tudo. Mas tem coisa que podemos fazer. Primeiro, não podemos aprovar a emenda 37, porque é um crime. Se hoje só ladrão de galinha vai para a cadeia, imagine, promotor não pode denunciar. Imagine, Tribunal de Contas, ninguém mais, só fica com a Polícia Federal, com a polícia. Ninguém mais do que a polícia. E nós estamos fazendo isso por medo. CPI não faz, porque CPI não faz coisa nenhuma. A CPI arquivou o seu Cachoeira, que está condenado lá fora a 40 anos de cadeia, está aí tranquilo, sai daqui quase com voto de louvor. Não. O Renan pode realmente. Mas também não fazer a comissão que a gente faz as comissões. Fazer uma comissão como eles nomearam a comissão de ética. A comissão de ética nossa, que é de um ridículo atroz. Mas acho que hoje pode-se iniciar realmente esse diálogo. Pode-se conversar com esses jovens. Não por outro motivo, mas apenas para, com eles, estabelecer uma pauta. E vamos aqui no presidente do Congresso, no presidente da Câmara, estabelecer isso aqui nós vamos fazer. Eu acho que isso pode e isso deve. Primeiro, qualquer critério que eu adotar, a não ser o da idade que é Vossa Excelência, e a da feiura também, eu tenho que dar para a senadora Ana Amélia em primeiro lugar. Permite. Caro senador Pedro Simão, obrigada. E tomo uma brincadeira com o nosso senador Moca, como o bom relacionamento que o senhor tem com o correligionário de um estado tão querido por nós, é o Mato Grosso do Sul, e por ele também ser filho de gaúchos. Eu queria, senador Pedro Simão, dizer-lhe que nesta tarde tão especial e tão simbólica, eu estou muito orgulhosa de estar representando aqui, junto com Vossa Excelência e o senador Paulo Paim, o Rio Grande do Sul. Um estado com uma história de grande força e peso na vida do país, mas, sobretudo, porque estamos aqui, junto com senadores de outros estados e do Distrito Federal, nesta vigília. E, junto com Vossa Excelência, nós aqui fomos contra o projeto de lei da Câmara, 132, quando Vossa Excelência fez um dos mais memoráveis pronunciamentos neste plenário, que silenciou a todos, mesmo aquela grande pressão de homens armados aqui dentro do plenário, para que votássemos a favor. 4 votos que tiveram aqui a voz levantada para dizer que éramos contra. Vossa Excelência, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Pedro Taques e eu. Como disse o senador Paim, foi uma maciça opção das lideranças dos partidos políticos a votar. A PEC 132, no meu entendimento, pareceu um indicativo muito claro de que ela, no bojo dela, viria a aprovação da PEC 37. Essa que é a PEC
que inibe o Ministério Público de exercer as suas prerrogativas na amplitude das suas competências e na amplitude que a sociedade brasileira quer. Quero lhe dizer que queria que o nosso Procurador-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo de Lima Veiga, e o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Vitor Hugo Palmeiro, certamente, com os meios de comunicação que a instituição dispõe, possam ver aqui os senadores do Rio Grande estarem aqui manifestando-se pública e ostensivamente contrários não apenas à PEC 37, mas, no meu caso, também à PEC 33, que igualmente carece de total sentido num regime democrático. Então, eu vou lhe dizer que estou aprendendo aqui, senador, muito com o senhor e com o senador Paulo Paim, porque estou aqui há pouco mais de 2 anos e essa escola, para mim, tem sido extremamente exemplar. E juntos tivemos também nas manifestações da OAB do Rio Grande do Sul, fazendo lá aquele movimento contra a corrupção. Mas a voz da rua foi muito mais forte. E no contato que eu tive aqui em Brasília, com os representantes da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com o Dr. Carlos Cantarucci, o Antônio Alencastro, Kátia Vergara, Trajano Melo, Berenice Scherer, Conceição Brito, Maria Rosinete de Oliveira Lima, que é ouvidora do MP aqui do Distrito Federal e Territórios, Maria Abreu, Rosana Viegas e Gladaniel Carvalho, eu disse naquele momento: as manifestações não tinham começado. A PEC 37 só não seria aprovada se a voz de fora do Congresso fosse chegar aqui, se a pressão da sociedade fosse manifestada para chegar a esta casa. Eu não tenho bola de cristal, eu não tinha ideia do que iria acontecer. Mas hoje, senador Pedro Simão, senador Paim, senador Pedro Tag, senador Randolfo Rodrigues, Cristóvão, senador Valdemir Moca, o senador Magno Malta, senador Eduardo Suplicy, nosso senador Garibaldi, não esqueça o Eduardo senador, Suplicy, sim, meu querido senador Suplicy. PT tá ali, ó. Hoje, aquele PT sempre teve. Esteve defendendo sempre essas posições, corajosamente, é bom que se ressalte. Pois hoje, senador Simão, nós estamos aqui nesta vigília também, e agora sabemos que esta voz fez, não só esta voz muito forte no Brasil todo, não só baixar o preço da passagem dos ônibus em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias outras cidades, mas, sem dúvida, esta voz foi tão forte que fez o presidente da Câmara adiar a votação que estava marcada para a próxima semana, como muito bem Vossa Excelência registrou no seu pronunciamento. Muito obrigado pelo pronunciamento de Vossa Excelência. O companheiro ficou com a fisionomia muito triste, porque ele se acha... Não, o feio foi brincadeira, não foi sério. Tem a palavra. Senador Pedro Simão, quero dizer da alegria que tem de vê-lo aí dessa tribuna. Vossa Excelência que, sem dúvida nenhuma, é uma referência, não só para essa casa, para o Senado, é uma referência de vida, é uma referência de fidelidade partidária, de postura, né? E eu tenho comigo, senador Pedro Simão, que eu confesso que não passei aqui em função de que Vossa Excelência estava na tribuna, e eu achei que a presença de Vossa Excelência na tribuna teria que merecer a parte dos seus pares que os respeitam, e mostrar para o conjunto da sociedade. É um movimento que está aí. E sempre se falava que o jovem estava alienado, que os jovens não participavam. A verdade, nos últimos 20 anos, esses jovens, né, eles não viram nada parecido, diferentemente da minha geração, da geração de Vossa Excelência, em que essas lutas eram muito mais frequentes, né? E eu que vim originariamente também do movimento estudantil, participamos de tantas lutas. Eu me lembro de ter presenciado aqui do Congresso a votação das diretas já. E depois sair daqui e participar, né, dos eventos.
E isso tudo, eu acho que tem muito jovem que participa pela primeira vez de uma grande manifestação. Agora, esses jovens, eles estão trazendo a sociedade como um todo para a participação. Inicialmente o jovem, hoje, o pai do jovem, o avô do jovem, é uma manifestação muito importante. É claro que no meio disso sempre tem aqueles que estão querendo, né, se apropriar indevidamente de um movimento legítimo, de depredações que absolutamente não há necessidade disso. O importante é a presença da sociedade, do povo na rua, e colocando, eu acho que não tem um recado específico. Na verdade, é um aviso, eu acho que é um recado, é dizer, é preciso mudar. E não é para um partido, para o outro, para todo mundo que tem um mandato ou que está no poder, evidentemente tem que ouvir isso e canalizar e tentar traduzir isso, e principalmente a mudança que se pretende fazer, essa mudança nós temos que interpretar e assumir postura que a sociedade vai passar a respeitar. É a parte que deixa Vossa Excelência, mais uma vez, orgulhoso que sou de ter Vossa Excelência na companhia, no meu partido e na minha bancada. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu estou vendo aqui apenas o senador Suplicy, a quem eu vou dar uma parte, mas eu pergunto ao senador, eu sei que Vossa Excelência não estará de camisa vermelha na Avenida Paulista, mas como eu não estou vendo ninguém do PT, só Vossa Excelência e o Paim, será que o resto vai? Por amor de Deus, que os senadores não compareçam a essa reunião. Não apareçam lá de camisa vermelha, e daqui a pouco aparece alguém batendo fotografia, alguém mais esquentado. Eu acho que é momento para tudo na vida. Repare, Vossa Excelência, eu volto a repetir, esse movimento se manifestou a favor de causas positivas. Fez questão de dizer que não era contra ninguém, era a favor do Brasil. As pessoas falaram para mim, não, eu não tenho ido nunca, mas falando que não era para ele. E pedindo que eu aconselhasse aos meus amigos de partido para não comparecer. E se comparecesse, que comparecesse de roupa simples no meio do povo. Repare, Vossa Excelência, houve uma reunião ontem da maior seriedade. O presidente da República, a presidenta da República, o ex-presidente, o presidente do seu partido nacional, o encarregado da coordenação de publicidade se reuniram para discutir uma série de coisas. Sai o presidente do seu partido e dá uma nota fazendo uma convocação ao PT. Nós não podemos fugir, temos que enfrentar de frente. Vamos de camisa vermelha, vamos a essa reunião, vamos estar presente e vamos dizer que nós não temos medo. Para que isso? Mas para que isso? Não era contra o PT, ninguém. Eu aqui eu não vejo ninguém falar do PT. Até porque cá entre nós, o PT está mandando muito pouco nesse governo. Não dá para dizer que essas coisas que estão acontecendo aí são coisas do PT. Não foi o PT que mandou abrir o escritório do Brasil em São Paulo. Nem foi o PT que nomeou a secretária. Quer dizer, essas coisas aí... Prezado senador Pedro Simão, eu me lembro até aquele tempo, nós estávamos aqui, um monte de deputados, de senadores. Só do MDB nós tínhamos mais de 30. E tinha um do PT, que era Vossa Excelência, que nem está hoje, voltando aos velhos tempos. O senador Walter Pinheiro, no plenário, e os líderes do Partido dos Trabalhadores. Chegou. E o presidente Paulo Paim. Mas só para dizer, o companheiro Walter Pinheiro terminou de chegar. E é acolhido com alegria. Mas também, até hoje eu não entendi por que tiraram a liderança dele. Um líder excepcional, de primeira grandeza. A informação que me deram é que Vossa Excelência era independente demais. Pensava muito pela sua cabeça, mas até hoje eu não entendi. Palavra que eu não entendi. Mas o senador Walter Pinheiro foi eleito e nós temos a prática no Partido dos Trabalhadores do rodízio. A cada ano temos um líder, então esse ano é o Wellington Dias e já foi Humberto Costa também, então
Esse é o procedimento que eu acho muito saudável. Mas eu prestei muita atenção nas suas recomendações. Eu acho que será próprio aos jovens do Partido dos Trabalhadores, se quiserem participar da caminhada hoje na Avenida Paulista, que sejam livres para fazer. Acho que não precisa, de fato, tendo em conta que o movimento Passe Livre sugeriu que não houvesse ali cores partidárias, que fossem, portanto, os jovens que, porventura, sejam filiados ou simpatizantes do PT, que estejam lá de camisa vermelha. Acho que a ponderação de Vossa Excelência faz sentido, porque é uma questão de respeito. Por outro lado, percebo que, muito provavelmente hoje, o movimento Passe Livre estará na Avenida Paulista a partir das 5 horas, na esquina da Consolação e por outras áreas mais, porque serão muitos os que vão, com o sentido de terem alcançado um objetivo muito importante, que era o primeiro objetivo expresso, o de propor ao prefeito de não aumentar a tarifa de R$ 3 para R$ 3,20 e finalmente conseguiram que o prefeito, depois dos diversos diálogos e cálculos, e até em diálogo com o governador Geraldo Alckmin, tivesse anunciado a tarifa de R$ 3,00, então, certamente esse que foi o primeiro objetivo principal, ao ter sido alcançado, vai significar que esses jovens irão hoje às ruas, e pessoas de todas as idades, para, inclusive, comemorar. Eu ontem, quando conversei com uma das representantes do movimento, a senhora Maíra, uma jovem de 22 anos, estudante de geografia, que trabalha como garçonete numa lanchonete, é uma das porta-vozes do movimento, e eu até a cumprimentei logo após o anúncio feito pelo prefeito Fernando Haddad, e aí ao lado dela estavam cantando, e ela falou: agora eu também vou cantar a Internacional. Eram muitas vozes ali. Então o espírito hoje, provavelmente, da caminhada será de estarem cantando, mas expressando ao mesmo tempo alguns objetivos, tais como os que Vossa Excelência há pouco citou, para dizer que este movimento veio para ter um dinamismo muito forte. E eu quero, mais uma vez aqui, recomendar que eles terão maior força na medida em que se utilizarem dos meios não violentos, da não depredação, não violência que possam estar provocando, ferindo pessoas pelas ruas e, portanto, acho que o movimento vai ganhar ainda maior respeito de todos os brasileiros na medida em que todos estiverem seguindo as recomendações desses representantes, porque quando eu com eles dialoguei, na sexta-feira passada, marquei um encontro na padaria em frente à Câmara Municipal, lá em São Paulo, conversei com algumas dessas representantes e procurei compreender as suas ações. Fizeram um apelo que pudesse o prefeito, antes da manifestação de hoje, diminuir a tarifa. Felizmente isto aconteceu, mas este movimento tem uma repercussão hoje formidável. Nós ainda não sabemos inteiramente como será o nosso diálogo com estas pessoas. Na segunda-feira, quando aqui fizeram o primeiro cerco ao Congresso Nacional, estávamos Paulo Paim, Inácio Arruda, depois chegou Rodrigo Rollenberg. Nós até nos dirigimos ali à chapelaria, ali diante da rampa, que estava inteiramente tomada, e a direção do Senado, os responsáveis pela segurança,
recomendaram a nós, olha, é melhor não sair lá fora, porque não sabemos o que é que vai acontecer com qualquer senador, por mais querido que seja, ou que pareça ter afinidade com eles, porque de repente pode surgir um incidente. Mas eu aproveito essa oportunidade, senador Pedro Simão, se me permite, eu vou revelar aqui um diálogo pessoal que tive com Vossa Excelência no início dessa semana, ou há poucos dias. Eu lhe perguntei, Vossa Excelência vai ser candidato outra vez em 2014? E Vossa Excelência... Bom, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é o seguinte, eu tenho a convicção de que o povo do Rio Grande do Sul, mesmo que Vossa Excelência esteja a completar 85 anos, no dia em que terminaremos esse mandato nosso, 31 de janeiro de 2015, mas a contribuição de Vossa Excelência, ainda mais com toda a sua experiência de vida, a sua postura, a forma como dialoga conosco nestas ocasiões, Vossa Excelência nos transmite um aprendizado e valores que são muito significativos. E então, quero dizer, Vossa Excelência, que poderá ser eternamente um senador, porque com toda a sua experiência estará transmitindo luzes para caminharmos na melhor direção possível, ouvindo as vozes do povo brasileiro hoje nas ruas, porque Vossa Excelência tem captado ao longo da sua vida esta consciência, esta vontade do povo brasileiro de viver com métodos democráticos para valer, aperfeiçoando as nossas instituições com diretrizes sobre como aperfeiçoar a representação popular, que são as mais saudáveis. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu quero ver quando Vossa Excelência chegar aos 85 anos e 36 anos na casa, como é que Vossa Excelência responderia a alguém que lhe fará esse tipo de aparte? Acho difícil. Cristóvão. Eu só quero dizer que eu todos os dias aqui aprendo com Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui é uma pessoa que desde o primeiro dia da nossa convivência, em 1º de fevereiro de 1991, todos os dias eu aprendi com Vossa Excelência. Às vezes até nas poucas vezes que porventura tenhamos tido alguma divergência, porque em geral quase sempre estivemos juntos. Vou dizer a Vossa Excelência uma coisa. Vossa Excelência passou dias e meses pedindo uma audiência para o Lula e ele não tinha tempo. Não, ainda estou aguardando. Ainda está aguardando porque ele não tem tempo. Eu tive uma audiência curta com ele de 15 minutos e ele me disse que iria convidar-me para almoçar. Eu estou aguardando. Aí Vossa Excelência foi no gabinete do Dr. Lula e na portaria perguntaram, não, mas ele não tem audiência marcada. Vossa Excelência respondeu, não tem importância, eu espero. E o Lula, que não tinha outra porta para sair, senão por aquela que estava Vossa Excelência na lista, ele recebeu. Por quantos minutos ele recebeu, Vossa Excelência? 15 minutos e de uma forma muito cortês e disse... Quanto tempo? Por uns 15 minutos, mas eu mesmo tinha um compromisso no Palácio do Governo com o governador Geraldo Alckmin, me precisei sair logo. Mas ele me disse, Eduardo, nós vamos marcar um almoço e tem que ser numa segunda ou sexta, e eu estou aguardando. Se até o mês que vem... Já fazem, desde o dia 6 de maio que aconteceu. Nós telefonamos para ele, não disse nada, pagando o almoço para ele almoçar com Vossa Excelência. Não, mas vai acontecer, daí eu lhe digo... Apenas o que ele quer, e a carta que ele escreveu, e teve a honra de me dar uma cópia, é mostrando que ele, a esse tempo todo, a vida dele, e que ele acha que ele tem direito de ser candidato a senador. Disputando numa prévia. Ele disputa com os membros do partido, que se quiserem fazer aliança com outros partidos,
e no gesto de elegância diz que só não concorda com o Lula. Se a Lula quer, a vaga dele. Esse é o Suplicy. E essa é a maneira que o partido dele trata ele. Tu vai para o céu também. Né? Pois não, querido. E não vai encontrar muito companheiro lá, não. Senador Pedro Simão, o senhor falou aí de uma espécie de manifesto que um grupo de nós tínhamos elaborado para publicar. Que coisa fantástica. Foi na quinta-feira que nós fechamos isso, depois de um trabalho ao longo de quase uma semana, e ali estava o nome do Randolph, o seu, o meu, do Pedro Tax, do Aloysio, do Jarbas Vasconcelos, creio que são esses. E as coisas são tão rápidas que na hora que íamos mandar para o jornal, senador Moca, vimos que ficou superado. Mas aproveitando o tempo livre que nós temos aqui, eu vou ler aqui o documento. Eu vou ler para que as pessoas vejam como era um documento que merecia ter sido divulgado, até para alertar de tudo isso. O documento começa dizendo: nos últimos meses têm aparecido sinais da fragilidade das instituições democráticas. A democracia ainda não está ameaçada, mas as instituições estão cambaleantes. E isso poderá vir a ameaçar o seu futuro se não despertarmos. Os meninos estão nos despertando. E aí segue uma série de demonstrações da fragilidade das instituições. A aprovação da medida provisória dos portos, sem o Senado cumprir seu papel de revisor, transmitiu ao vivo para todo o país a ideia de que os parlamentares votavam a lei que não conheciam plenamente. O fato de votar por imposição do Poder Executivo, colocando o Congresso de joelhos, é prova da fragilidade das instituições. Da mesma forma, é desmoralizante o Congresso ter 3.000 vetos não votados e tentar votá-los todos em 24 horas. Era isso que nós dizíamos. Intervenções, mais uma manifestação da fragilidade. Intervenções repetidas do sistema judiciário no processo parlamentar, seja por erros do Congresso, seja por vazio legal de leis mal feitas que levam a interpretações ad hoc dadas pelo Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal Eleitoral, ou mesmo por provocações originadas por parlamentares, até mesmo para impedir o debate de projeto de lei. Tudo isso é prova da fragilidade das instituições democráticas. Como também são as tentativas do Legislativo de criar restrições à liberdade de imprensa, ao pleno funcionamento de novos partidos e ao funcionamento do Ministério Público e até mesmo do Supremo Tribunal Federal. São provas da fragilidade. O uso de recursos públicos ou privados do tipo mensalão, ou a liberação de emendas para conseguir apoio de parlamentares a favor de propostas do governo, submetem e desmoralizam o Congresso e, em consequência, as instituições democráticas. Igualmente, prova de degradação das instituições é a falta de nitidez nos contornos ideológicos e nos propósitos dos partidos, o que abre a possibilidade de alianças espúrias e até desavergonhadas, incompatíveis com uma democracia sólida. Ainda mais grave, o governo federal usa a força avassaladora, algumas vezes chantageando os dependentes de verba pública para submeter governos estaduais e municipais à vontade do governo federal. Prova dessa tutela é como governadores, prefeitos e ministros se afastam de candidatos à presidência da República de seus próprios partidos para não enfrentar, cada um deles, o governo federal. O uso de publicidade governamental com recursos públicos para promover os partidos e o governo no poder, criando uma dependência de setores da mídia aos recursos e à vontade dos governos, reduz a plena liberdade de imprensa, fragilizando as instituições. Não tem muito mais. Até mesmo projetos de nítido interesse social, como as transferências de renda para camadas pobres, comprometem as instituições quando usadas sem condicionantes, sem contrapartidas, parecendo um favor governamental, destruindo a impessoalidade necessária ao bom funcionamento da democracia. É preocupante também a maneira como as entidades da sociedade civil, ONGs e sindicatos, de empresários e trabalhadores, são cooptadas ou mesmo corrompidas pelos governos.
E a prova é que elas não estão nas ruas. Finalmente, esses indicadores são suficientes para alertar os parlamentares e a opinião pública. E a última frase: a democracia ainda não está ameaçada, mas é necessário defendê-la, antecipando-se aos riscos que sofrem suas frágeis instituições. Assinavam Java Vasconcelos, Aloysio Nunes, Pedro Simon, Pedro Taques, Randolfo Rodrigues e eu próprio. A democracia ainda não está ameaçada, mas é necessário defendê-la, antecipando-se aos riscos que sofrem suas frágeis instituições. Os meninos estão nos despertando. Esse manifesto era para sair quinta-feira. Ele era lido às 2h30 aqui, e às 4h30 o povo já ia na rua. Era para sair no sábado. De repente, demoramos algumas horas e preferimos recolher, porque não faz sentido. Os meninos se anteciparam a nós. Os meninos foram para a rua demonstrar a fragilidade das instituições. Eles são democratas. E estão preocupados com a fragilidade das instituições provocadas por erros nossos, por omissões nossas, por erros do Supremo, por erros do Executivo, pela incapacidade de convivermos bem dentro de regras que mostrem a independência de cada poder. Nós estamos ameaçados. E a prova disso é que o povo cansado de esperar por nós, foi para as ruas. Só que o povo na rua desperta, mas ele não canaliza as soluções se não passar por alguns fóruns. Eu creio que o momento agora é de um outro documento desse. Não mais alertando, porque isso os meninos fizeram, mas agora ouvindo o alerta deles e propondo algo que, se feito, canaliza a vontade deles. Ia sair o nosso manifesto, temos Vossa Excelência na frente, e atrás vem o povo. Mas eu acho que vai ficar bem assim. O povo vai na frente e nós vamos atrás do povo. Exatamente. Eu acho que serve. É essa hora. Nós estamos... Até, para ser sincero, é a melhor posição para nós. E é verdade. Nós não merecíamos ir na frente. Devemos ir atrás mesmo. Nós vamos atrás, pegando propostas deles e trazendo aqui para dentro, porque é aqui que se aprova. Ou criando um fórum mais amplo do que o próprio Congresso, como são as constituintes, seja plena, que não é o caso hoje, seja específica para a solução de algum problema. Eles nos alertaram. Eles só não vão conseguir fazer com que suas vontades virem leis. Cabe a nós ouvi-los, ouvir o grito que eles estão dando para nós desde as ruas. E aí, canalizarmos esses gritos sob a forma de instrumentos de mudança, que acalme o povo brasileiro inteiro, que está cansado de ver tantos erros cometidos, tantas arrogâncias praticadas, tanto desprezo àquilo que eles querem. Eu fiz questão de aproveitar a sua fala e ler o manifesto. Não foi publicado porque não tivemos tempo. Mas, pelo menos, claro, aqui foi aparecido. Pede para que esse manifesto seja transcrito nos anais da casa. Eu espero que esteja transcrito, senador Paim. Peço como parte do como que esse uma manifesto parte faça parte dos anais da casa. Isso. Já está atendido. O documento fará parte dos anais da casa. É a última parte. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, mas a estrela que brilha ali ofusca a gente se a gente não permitir. Pois não. A maior estrela aqui é o senhor. O senhor sabe disso. O senhor sabe disso, tem um reconhecimento de todos aqui da casa. Inspira a nós. É por isso que, quando o senhor utiliza o microfone, até aqueles que têm posições claramente contrárias têm dificuldades de se opor à sua posição. Isso é um respeito conquistado pelos anos que Vossa Excelência tem e pelo que Vossa Excelência representa para o Brasil. Poucos de nós daqui, senador Simão, poucos, eu diria que o senhor é um deles, teria condição de passar por essas manifestações incólume e dos jovens, inclusive, convidar para caminhar juntos. Vossa Excelência é um desses. Teria condição de ir lá na manifestação, ser abraçado pelos manifestantes e caminhar junto com eles. Porque, com Vossa Excelência, há uma identificação do que eles estão falando lá fora. Vossa Excelência tem dito muita coisa aqui que tem repercutido
através de uma minoria. Nós dissemos insistimos aqui no plenário, que era inaceitável aprovar regime de contratação diferenciado, derrubando a lei de licitações e derrubando o artigo 37 da Constituição, que fala de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não era possível ser feito isso em função de uma Copa do Mundo. As ordens do Joseph Blatter, as ordens da FIFA, não poderiam, nós dissemos isso, não poderiam estar acima da Constituição. Só que foi dito isso aqui no plenário do Senado, quando foi votada a Lei Geral da Copa, e foi feito ouvido de mercador a esse reclame. Eu achei interessante que, na abertura da Copa das Confederações, o presidente da FIFA tentou contra-argumentar o movimento de vaias que lá existiam, aí o povo reiterou as vaias em cima dele. Ou seja, o que está vindo de fora, o que está ecoando e pressionando aqui dentro, são posições que tinham sido defendidas aqui no âmbito do plenário, que têm sido defendidos aqui na Câmara dos Deputados, mas que aqui não tinha audiência. Não se tem audiência, não se tem audiências para o questionamento elementar que está sendo feito pela meninada lá fora ora, um país que é capaz de construir estádios de mais de R$1 bilhão, também pode construir um sistema de saúde com o mesmo valor. Pode construir hospitais, centros de saúde, pode ter atendimento médico do mesmo valor. Só que nós aprovamos o regime diferenciado de contratação para construir estádios bilionários e não aprovamos os 10% da receita bruta da União para a saúde. Vê o contraponto? Ou seja, o que está ocorrendo lá fora nesse momento estava sendo semeado, estava sendo fermentado. Quando o povo olha para os seus representantes e não se vê representado, o povo busca novas formas de representação. Isto é em qualquer sociedade. É isso que impulsiona revoluções. O porquê, se perguntam, o porquê isso está acontecendo? Está acontecendo pelos erros daqui de dentro. Pelos erros da arrogância de achar que se pode tudo, se conseguia tudo, e já tinha sido feito muitos, abre aspas, favores ao povo. Não é isso que a meninada está falando lá fora. Não é isso, que não é só a meninada. Não é isso que as manifestações de rua por todo o Brasil. Eu fui de uma geração que ocupou as ruas. Fui de uma geração que antecedeu essa. O intervalo dessa geração, para mim, é de 20 anos. É maior que a idade dos meus filhos. Eu falava isto aqui ainda ontem. E meus filhos que estão nas manifestações, como provavelmente os filhos de todos nós estão em algumas das caminhadas por alguns cantos do país. Posso dizer com o conhecimento de alguém que viveu de perto o período anterior. Aliás, eu vivi, Vossa Excelência viveu. Vossa Excelência estava aqui dentro. Eu estava reclamando lá fora, Vossa Excelência estava já naquele momento aqui dentro, dando eco ao que nós reclamávamos lá fora. Naquele momento, quero lembrar que naquele momento, há 20 anos atrás, nós reclamávamos lá fora e buscávamos eco aqui dentro, tínhamos eco aqui dentro para lá fora. O que eu estou sentindo de agora é que lá fora não quer mais nem conversar com aqui dentro. Está um pouco cansado daqui de dentro. Lá fora nós tínhamos todo mundo contra nós e só vocês do nosso lado. Exatamente. Vocês derrotaram militar, igreja, poder econômico, grande imprensa, a mocidade ganhou. Exatamente. Agora, o que estão concretamente? Eles, inicialmente, é uma manifestação de completa aversão, mas hoje já vejo eles publicarem nas redes uma pauta mais concreta. Nós vamos continuar fazendo ouvido de mercador a essa pauta. Veja, PEC 37. O que é que a Câmara dos Deputados faz? A Câmara dos Deputados
Assim como fazer uma analogia do futebol, uma analogia futebolística. Da mesma forma que um adversário marca um jogo e desmarca o jogo quando está em condições desfavoráveis, foi o que a Câmara dos Deputados fez. Vendo que estava em condições desfavoráveis, desmarcou a votação. Não, tinha que ter feito a votação. E tinha que ter rejeitado a PEC. Aí se adia a votação da PEC quando ela nem devia sequer ser apreciada. O que ocorre é que se aqui não se identificar com o que ocorre lá fora, com o que está acontecendo lá fora vai achar cada vez menos importante o que acontece aqui dentro e vai encontrar outras formas de representação. Obrigado, Vossa Excelência. Eu agradeço a tolerância. E só o finzinho que eu tinha preparado. Já se vão 20 anos, desde os grandes movimentos populares a que Vossa Excelência se refere. E convenhamos, permanece frustradas as expectativas de mudança de posturas e de prioridades. Apenas alguns arremedos, exatamente para que tudo permaneça como está. Migalhas que também, convenhamos, não são suficientes para um grande projeto de paz para o nosso país. Os movimentos dos últimos dias nada mais são, portanto, que a explosão de um grito parado no ar há mais de 2 décadas. Não há como negar um grito de esperanças frustradas. Um grito contra a corrupção, entranhada em todos os poderes e em todos os níveis. Um grito contra a impunidade, principalmente porque ela se perpetua nas camadas mais abastadas da população. Um grito contra os gastos supérfluos, na contramão das necessidades urgentes na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, na economia social. Um grito contra a política dos conchavos, longe dos interesses do povo. Um grito contra a dádiva que ocupa o lugar do legítimo direito. Um grito contra a falta de um projeto de desenvolvimento nacional e não de crescimento atrelado aos ganhos de poucos, em detrimento de todos. O recado aos que se julgam dono do poder foi dado na proibição de bandeiras partidárias em todas as manifestações. Na ausência dos líderes que se imaginavam perpétuos na condução dos movimentos populares. Lá não estava a UNE, lá não estava a CUT. Portanto, partidarizar a discussão sobre o atual movimento popular é um tiro no pé, ainda que com bala de borracha. Há um grito novo parado no ar. Um grito contra a velha política. Novas lideranças surgirão sobre outras bandeiras. E nós, parlamentares, não podemos passar ao largo da constatação de que, no centro do poder, os manifestos se dirigem exatamente a essa casa, o Congresso Nacional. Não entendo que aqui estejam tão somente as frustrações, apesar de saber que elas são muitas. Aqui também mora muita esperança. O Congresso Nacional é o símbolo maior da democracia. E democracia é um governo do povo. É aqui que o povo mostra o seu desejo de mudança. E é aqui que, nesse momento, o nosso povo deposita a esperança, do qual é possível fazer uma nova política. De nada vão adiantar os nossos discursos de cobrança e de atribuição de culpas a outros poderes da República, ao partido A ou ao partido B. As sementes de mudança que o povo exige nas ruas estão aqui. O povo já não quer apenas o combate às pragas das plantas políticas atuais. O povo quer novas sementes. O povo deseja novas plantas. O povo exige outros frutos. Repito, mudança de postura e de prioridade. Portanto, as novas plantas da política exigidas pelo povo nas ruas têm que ser cultivadas com sementes geradas aqui no Congresso Nacional. O Parlamento é o viveiro das mudas políticas, das mudas sociais, da árvore frondosa da democracia. Eu entendo nesse momento um dos mais importantes da nossa história. Hoje é um único toque de milhares de pessoas ocupam as ruas. A falta de lideranças bem definida é um sinal de repúdio ao velho modo de fazer política. Mas é um risco, enquanto esse velho modo de fazer política detiver o poder. A experiência de que não queremos volta atrás. A velha política encontra, na maioria das vezes, artifícios nem sempre nobres de perpetuação.
de perpetuação no poder, ainda que sob o discurso de mudança, desde que a prática continue a mesma. O parlamento não pode permanecer inerte, estudando apenas de discurso. Ontem os cálculos deram alvo de cerca de 300 mil pessoas nas principais cidades. Se todas elas estivessem em Brasília, certamente rumariam para o Congresso Nacional, tomariam toda a esplanada dos ministérios, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Mas não podemos esquecer que há muito pouco tempo 1.600.000 brasileiros assinaram um abaixo-assinado contra a eleição de presidente. E se eu digo a tua época, os senadores fizeram ouvidos poucos. Por isso, senhor presidente, é que eu digo de todo o coração, o povo está na rua. Nesse momento começa a passeata. Nós estamos aqui, que tenhamos coragem de fazer a nossa parte, que tenhamos a dignidade de iniciar as mudanças que o povo espera. Não calculo, Vossa Excelência, a emoção com que eu agradeço a sinceridade e a gentileza de Vossa Excelência. Eu que na quarta-feira sentei às 2h30, saí às 7h e não consegui falar.